Tudo bem? Gente, sejam todo mundo bem-vindos ao nosso webinar, que eu comecei desde o início a falar que é o webinar mais esperado do ano. E gente, o webinar mais esperado do ano. A gente está totalmente honrado de estar do lado da Andrea hoje. Como sempre, a gente faz uma pequena abordagem falando um pouco sobre o que é a iSpring. A gente começou de cara nova, uma nova série de webinars voltados da iSpring. Aqui um pouquinho diferente, sempre estou apresentando os webinários e as lives, adoro fazer isso com vocês. Falando um pouco da nossa empresa, a iSpring hoje já está há mais de 20 anos no mercado. A gente tem vários clientes, a gente tem várias premiações, inclusive pela Forbes nesse ano. A gente foi premiado como melhor plataforma de LMS e autoria. Falando nisso, a gente trabalha com duas frentes maravilhosas, que é o Suite Max, autoria, criação de cursos e conteúdos, nosso LMS a Ava, que é o Learn. Aqui agora, a nossa maravilhosa Andrea, ela que é uma das maiores vozes de DI, gente. Então, aproveitem muito esse webinar, interajam, conversem, façam perguntas, tá? Para que vocês consigam ser nutridos da melhor forma possível. Vamos lá, Andrea? Pode começar, que hoje o webinar é... Ok. Olá, pessoal, tudo bem? Que bom estar aqui com vocês. Agradeço o convite da iSpring, da Simone, que é uma graça, um apoio maravilhoso. E a gente gostaria de saber de onde vocês vêm, então podem jogando aí no chat textual, né? Sua cidade, seu estado, enfim, para a gente saber. Nós estamos. Agora estou vendo 136 pessoas aqui. Ótimo. A gente quer mais, né? A gente quer muito mais, né? Eu vi alguém de Florianópolis ali, hein? Olha alguém aí, falou, muito Pomerode! Gente, Sim. Nayara, Pomerode, eu sou fã de Pomerode. Amo. A gente sempre vai lá tá correndo, tá correndo rápido, eu não estou conseguindo ver o nome e a cidade. Estou olhando só as cidades agora. Que bom. Que bom, gente. Maravilha, pessoal. Vamos ao ponto, né? Estamos aqui para falar sobre design instrucional. Essa plataforma que nós estamos usando, que é o Demio, é nova para mim. Então, se alguma coisinha sair errado, vocês vão botar na conta da emoção, tá bom? Eu vou compartilhar a tela, porque eu preparei alguns slides para vocês, só para ir guiando aqui a nossa conversa e tudo mais, para fazer render o nosso tempo, tá bom? Fiquem à vontade aí para ir conversando no chat. A Simone vai moderar, porque eu aqui, quando exibo os slides, eu não vou conseguir acompanhar o que vocês estão falando, mas a Simone grita aqui se tiver alguma coisinha, tá bom? Então, vamos lá. Qualquer coisa você grita, tá? Maravilha. Então, pessoal, essa é a nossa temática, atuação do design instrucional no cenário educacional contemporâneo, nome chique, né? Nome bem complexo, mas nós queremos dizer assim, tá, o que esse profissional faz nos dias de hoje, com toda essa revolução que a gente tem aí acontecendo, tá bom? Então, acredito que nós temos um público bem diversificado, pessoas que já conhecem bastante de design instrucional, vou falar muito de DI, tá? Abreviatura. Podemos ter pessoas que ainda não conhecem e vieram para conhecer, então vou tentar usar uma linguagem assim que agrade gregos e troianos, tá bom? Aqui está o meu perfil, eu sempre mostro para saber de onde estou falando, de onde vêm as coisas que nós vamos trazer aqui, tá? Então, eu fiz o meu mestrado e doutorado lá na Faculdade de Educação da USP, onde também me graduei, né, em pedagogia. Eu fiz um pós-doutorado na PUC, aqui em São Paulo também, e eu coloquei aqui formado em gestão de projetos, porque vocês vão ver que tem uma parte mais administrativa no DI, que é interessante constar da nossa formação, tá? E aí, educadora no Brasil, a gente tem que se virar nos 30, então eu faço tudo isso e mais um pouquinho do que está aí, né? Atuo também como designer instrucional, hoje eu estou prestando serviços para o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, e para muitas outras instituições, a gente faz projetos pontuais, né? Então, tem o benefício, o privilégio de poder entrar e sair de instituições de ensino, de organizações privadas, de escolas de governo e conhecer o que as pessoas estão fazendo, né? O que as instituições estão fazendo. Aqui, pessoal, sou bem conhecida pelos meus livros, né? Porque, graças a Deus, eu tenho aceite, né, das editoras para publicar, aprovação dos títulos que a gente quer falar. O meu último livro é Design Instrucional para Professores, mas vocês vão ver que aí tem coisas desde 2004, a gente publicando, e já tem um outro no forninho aí, que é sobre transformação digital na educação, se Deus quiser, sai até o fim do ano. Tá bom? Então, muita coisa que eu vou falar vem desses livros aqui.
Bom, vamos direto aqui para o cenário educacional contemporâneo, tá? Então, nossa, está acontecendo muita coisa na educação, né? Principalmente pós-pandemia, com a revolução toda que houve, não podemos mais ensinar e aprender presencialmente, então vamos usar tecnologias, então muitas coisas mudaram, estão mudando e mudarão. E os papinhos, né, de inteligência artificial, e gêmeos digitais, e robótica, e tanta coisa nova que acontece, vamos pensar um pouco nesse cenário contemporâneo para a educação, mas da perspectiva desse campo de conhecimento que é o design instrucional, tá? Para quem não sabe o que é design instrucional, é um corpo de conhecimentos, é uma teoria, é também um processo, em geral, de construir soluções educacionais, construir eventos, materiais didáticos, ambientes, experiências de aprendizagem. Então, uma metodologia que vai reunir 3 fundamentos básicos, e é por isso que eu quero trazer aqui para vocês, para a gente olhar a contemporaneidade com base nessas 3 perspectivas, tá? Do design instrucional. Então, vamos lá. O design instrucional tem uma parte que é educacional, né? Então, tem uma grande interface, similitude até, com a área de educação, com a área de pedagogia, de coordenação pedagógica, de orientação educacional, um pouco menos de administração escolar, enfim. Então, mas basicamente, a parte, a vertente, o pilar do design instrucional que está preocupado em como as pessoas aprendem. E aí eu pus as pessoas porque a gente tem desde as crianças e adolescentes, né, no ensino regular, até os jovens, os adultos já no ensino superior, e também as pessoas já em ambiente profissional de trabalho, então na educação corporativa. Então, toda a preocupação de como as pessoas aprendem, né, no início da vida, ao longo da vida, em contextos específicos, né, dentro da situação escolar, formal, regulamentada, dentro do ensino superior, já fazendo, né, a entrega, vamos dizer assim, para o mercado de trabalho, dentro do mundo organizacional, seja em instituições privadas, públicas, mistas, em ONGs, terceiro setor e etc, etc. Tá? Então, uma preocupação é como as pessoas aprendem. Então, a gente vai ter aí, nós vamos já explorar, né, o que tem de novo ou de mais atual em relação a essa perspectiva de como as pessoas aprendem, olhando do ponto de vista do DI. Tá? A gente também tem como um outro pilar do design instrucional como as pessoas se comunicam, né? A gente sabe até que tem aquela área do educomunicação, né? Educar é comunicar, né? Aprender também é interagir com pessoas que às vezes não estão ao vivo em cores, mas são acessadas através de tecnologias, ou também através, né, de um diálogo didático simulado, através de materiais impressos, de vídeos gravados, etc. Então, como as pessoas se comunicam é uma outra área importante do design instrucional, em que a gente precisa pensar nas transformações que estão acontecendo, nas mudanças, nas inovações, e que isso vai compor, né, o perfil e a atuação do designer instrucional. Okay? Aqui a gente colocou tanto comunicação como informação, que entram as mídias e as tecnologias. Mídias, o suporte, né, do conhecimento. Então, como é que vai ser entregue um conteúdo, por exemplo? Vai ser através de mídia impressa, de mídia digital, de multimídia, transmídia, etc. e tal. E como isso vai ser veiculado, né, através de tecnologias. Então, não só para entrega de conteúdo, mas também para as interações, as mediações, as produções que os estudantes fazem, né? Então, que tecnologias vão ser usadas? Tecnologias de apoio, né? Tecnologias inteligentes, etc, etc. Mas tem um terceiro pilar que aí vai distanciando um pouquinho o perfil, as competências e a atuação do designer instrucional de outros profissionais da educação, né? E também da educomunicação, que é a parte de administração. Então, como as pessoas e as organizações vão gerenciar os recursos, tanto de comunicação, né, de tecnologias e mídias, como das próprias pessoas que estão interagindo para aprender. Então, no design instrucional, a gente tem uma formação relacionada à parte de gestão de projetos, de logística, administração de custos, de prazos, qualidade, parte jurídica. Então, olhando essas 3 áreas, né, elas se entrelaçam
E quando a gente vai desenhar uma solução educacional, uma experiência de aprendizagem, um material didático, ou mesmo um evento instrucional, né, uma palestra, etc., nós temos que pensar na qualidade nesses 3 aspectos. Então, tem que ser, as pessoas têm que aprender através de uma boa comunicação e isso tudo tem que ser efetivo em termos de custos, de qualidade, do aproveitamento do tempo e etc. e tal. Tudo bem, Simone? Como está indo aí? Dá um alôzinho. Você está viva ainda? Tô viva, tô viva. Tá bom. Tá tudo bem? Você quer fazer alguma observação? Que aí o pessoal está comentando. Não. Posso seguir? Pode seguir que a gente está interagindo aqui, tá perfeito. Pode Então, tá seguir bom. qualquer coisa. Tá. Eu entro para te ajudar. Por que eu estou perguntando isso também, Simone e todo mundo que está aí com a gente? Porque agora nós vamos explorar esses 3 pilares do design instrucional e aí tentar entender como que está o cenário hoje, o cenário atual, o cenário contemporâneo, para a gente entender melhor quais são as implicações para o designer, né, o profissional de DI, tá? Então, fala. Andréia, um ponto assim que eu acho muito importante, que eu venho acompanhando muito, até, gente, não só daí, eu gosto muito de escrever, eu gosto muito de ler, então, às vezes a gente faz um post, lê, escreve 5, 6 vezes a mesma coisa, apaga e refaz, mas eu percebo que o DI, ele está presente em tudo que a gente faz, um pouquinho, mas ele sempre vai estar presente. Isso é tão gostoso, gente, é tão maravilhoso. Eu estou me apaixonando por DI. Ó, com certeza. Graças a Andréia, viu? Com certeza. Então, nós vamos explorar cada uma dessas áreas aqui para a gente entender, né, o que está acontecendo hoje e como isso afeta a atuação do designer instrucional. Então, antes de eu entregar para vocês algumas coisas, né, eu quero ouvir, tá? Estou esperta aqui, eu também quero coletar dados de vocês. Então, eu preparei a famosa, a manjada, né, a nuvem de palavras para fazermos juntos aqui, porque nós temos um bom número de participantes. Então, eu quero fazer para vocês uma pergunta seguinte. O que você vê no cenário educacional contemporâneo? Então, aqui a gente vai criar uma nuvem de palavras, acessando esse QR Code ou o link app.edupulsos.io e aí você digita o número do PIN. Para você me colocar aqui, o que você acha que está acontecendo hoje em educação, de diferencial, para a gente poder ir pensando como é que esse profissional de DI vai atuar nesse cenário. Será que eu posso avançar aqui? Vou deixar mais um pouquinho no ar para quem estiver aqui com o QR Code, né? Buscando o QR Code. Olha, já fiz um teste aqui no meu celular. Deixa eu ver. Sim, vai aparecer uma perguntinha para vocês. E aí você pode colocar o que você vê. Ai, gente, peraí, deixa eu só ver uma coisa. Eu acho que eu avancei um pouquinho aqui. Vamos lá, socorro. Cadê meu EduPulses aqui? Aqui. Conseguiram? Vocês estão conseguindo ver? Pessoal, conseguiram acessar o QR Code? Agora ai, meu Deus, eles já estão respondendo. Peraí, pronto, tá aqui, ó. Não tem problema. Socorro, peraí. Ai, meu Deus. A gente vai fazer uma de cada vez. Socorro. Olha lá, vamos lá. O que você está vendo? Deixa eu ver. Transformação digital, aluno no centro, gamificação, inteligência artificial, streaming, estudo. Vamos lá ver o que o povo está respondendo. IA e inteligência artificial, né? Conectividade, experiência funcional, quebra de paradigmas, planejamento. Vamos lá. Cadê a turma? Lifelong learning, storytelling. Oi. Pessoal, só um momento. O QR Code que vocês escanearam está levando para essa área que a Andréia colocou? Que o Eduardo falou que não. Ai, meu Deus. Agora sim. Agora. Tá. Não, tá ok, Andréia. Tá. Porque tinha. Desculpa, tinha avançado antes. Acontece nas melhores famílias. Deixa eu ver. Interatividade, gamificação, currículos antigos. Aqui já tem uma crítica, hein? Deixa eu ver o que mais aqui. Nossa, tem gente que escreveu grandes coisas que eu não vejo muitas mudanças pós-pandemia. Durante sim e depois estacionados. Microlearning, chat GPT, tinha que aparecer, né? Perplexidade, soft skills e hard skills, novas demandas, análise de dados. IA tá grande, né? Acho que o povo está escrevendo. Conteúdos rápidos, automatização dos processos,
Metodologias ativas, desemprego, nossa, o povo tá nervoso. Deixa eu catar aqui. Nossa, ele mexe, vai muito rápido, né? Pouca mudança no público, prototipagem, Figma, né? Ferramenta, multilinguismo, olha só que interessante, oportunidades atreladas a Big Techs, recomposição da aprendizagem, falta de conteúdos para a categoria de trabalhadores operários. Nossa, tem muita coisa aqui. Autonomia do estudante, aprendizagem imersiva, webinar, né? Enfim, acho que estabilizou um pouco aqui. Não, não, tem mais gente aí falando. Maravilha. Mudança de DI para Product Owner. Nossa, tá chique isso, né? Nossa, dá até vontade que se puder escrever aí no chat também, vocês vão conversando, tá? Falta de investimento, falta de capacitação dos profissionais, acho que é isso que voou aqui. Maravilha, pessoal. Eu vou colocar algumas coisas aqui que eu trouxe, acho que vai repetir muito do que vocês colocaram, tá? A inteligência coletiva vai mais longe do que só uma pessoa pensando, né? Maravilha, vou voltar aqui para os slides, tá bom? Pode ser? Socorro, cadê meu slide aqui? Pronto. Vamos lá. Avança, minha filha. Pronto, vocês estão vendo? Sim. Tá. Então, olha, eu coloquei algumas coisas da minha cabecinha aqui, tá? Aprendizagem híbrida, né? Seja presencial e online. O lifelong learning apareceu lá na nossa nuvem de palavras, educação por toda a vida, educação, né, continuada ao longo da vida. A aprendizagem baseada em problemas, projetos e casos. Deixa eu corrigir aqui que tem 2B sobrando, se falta um P, pronto. Né, em termos metodológicos, microaprendizagens, alguém colocou lá conteúdos rápidos, né? Desculpe. Não só conteúdos, mas também atividades, avaliações, todas em formato micro, né? Com um aproveitamento do tempo, parte de jogos de gamificação, aprendizagem adaptativa e etc, etc. Tá? Então, vamos pensar uma coisa. Se o design instrucional é aquele profissional que trabalha desenhando soluções educacionais, né? Ou seja, ele vai dar caminhos para alcançar determinados objetivos de aprendizagem, e a gente tem esse cenário tão diversificado, né? Por exemplo, eu não tive isso na minha faculdade, provavelmente vocês não tiveram, nem na escola, tal, né? Os mais recentes, mais novinhos, né? Então, como é que a gente vai lidar com tudo isso? No perfil de competências do designer instrucional, há uma competência que é, assim, crítica, no sentido de importante, especial, diferencial, que é manter-se sempre atualizado, né? Sempre antenado com as inovações naqueles 3 pilares. Então, hoje a atuação do design instrucional precisa estar consciente dessas inovações, né? Tanto em termos termos conceituais, entender o que é cada uma dessas coisas, e muitas outras que vocês citaram ali, em termos de abordagens, de tendências emergentes, etc., até a chegar ao ponto de uma compreensão e o desenvolvimento de habilidades mais operacionais, para poder, e como é que eu lido, então, com a gamificação? Como que eu vou produzir algo que é híbrido? Como que eu aplico aprendizagem baseada em projetos? Como que eu desenvolvo casos? E por aí vai, né? Como que eu uso o chat GPT ou outras tecnologias de inteligência artificial generativa. Então, isso tudo vai transformando o trabalho do designer instrucional, né? De acordo com essas mudanças no pilar da área educacional. Agora, pessoal, agora é o momento para a gente ir para mapear mudanças, né? No cenário atual de mídias e tecnologias. Então, deixa eu ver se está dando certo lá. É o mesmo link, tá? Só que eu avanço aqui. Socorro. Será que eles já estão conseguindo? Espera aí, deixa eu voltar lá para o meu... Já estão, espera aí. Socorro. Cadê? Aqui é o cenário educacional, próxima de mídias e tecnologias. Vamos lá. Nossa, será que eles estão conseguindo? Simone, veja aí para mim. Começaram a participar aqui. Vamos lá. O pessoal tá ativo, ó. Que bom. Todo mundo. Maravilha. Vou fazer o meu aqui também. Então, aqui a gente está separando um pouco, né, aspectos, abordagens, conceitos que eram da educação no veio anterior, e aqui nós vamos direto para mídias e tecnologias, tá?
Tem um povo repetindo umas coisas aqui, talvez porque colocaram depois, enfim, mas tudo bem, a gente vai falando aqui. Olha, o que a gente tem aqui que não foi falado lá no outro, né? Em termos mesmo de mídias e tecnologias. Estão citando alguns nomes, né? De ferramentas, por exemplo, a H5P, o ChatGPT, o Canva, deixa eu ver, em termos de ferramentas digitais, também geral, Geniali, deixa eu ver aqui, automação em geral, tem um povo que quer reclamar, tudo bem, faz parte, né? Com certeza, o LMS, múltiplas plataformas, né, interatividade, LXP, que são as ferramentas de experiência de aprendizagem, né, Learning Experience, inteligência artificial voltou aqui, educação ubíqua, Google versus Microsoft, a briguinha, Minecraft, até isso, as ferramentas de autoria, que são tão caras, né, no sentido tão importantes para o DI, realidade aumentada, pesquisa em experiência do usuário, design thinking, automação. Andréia, Oi. consegue voltar na tela do QR Consigo. Code também, que o pessoal está pedindo? Só para eu já vou. Ó, vou por aqui mesmo. conseguir Pronto. aqui. Daí eu vou pegar e vou fazer. Pronto. Deixa um pouquinho aqui para o pessoal. Isso. Certo? Ótimo. Boa. Oi? Conseguiram pegar, pessoal? Conseguiram, pessoal, já? Sim. Deixa eu voltar aqui. Podemos seguir que a Suane salvou a gente. Isso. Vamos lá. Maravilha. Né? E tem umas questões aqui de fundo, né, pessoal? Que naquele slide dos 3 pilares, eu não comentei ainda, tem todos os aspectos filosóficos e políticos. Vamos ver se dá tempo, a gente volta nisso no final, tá? O que mais que temos aqui? Vídeos interativos, imersão, Bard, né? Ferramenta também de IA, Kahoot, enfim. Streaming, Articulate, acho que eu já falei, não quero ficar repetindo. O Active Presenter, a atomização de processos, já foi falado, metaverso, plataformas diversas. Tem uma observação que poucas oportunidades de os estudantes trabalharem construindo ferramentas. A Spring, opa, apareceu aí, dona Simone, tá? Que mais que a gente tem aqui? YouTube, Gira e Confluence, esses eu não conheço. Gira e Confluence, eu vou pesquisar depois, vou até anotar aqui, tá? QR Code. Legal que a gente vê coisas que, né, outras pessoas estão pensando. O Gira provavelmente é o Gira Lab, né? Que ele é mais ou menos para você monitorar tipo tarefas, algo do gênero. Me corrijam se eu estiver errada, mas normalmente é gerenciamento de tarefa. Quase como se fosse me fugiu o nome agora. É isso, quase como se fosse um Trello, mas ele mais gerencia as tarefas. Entendi. Para gestão de projetos, né? E esse 1540552, gente, o que é isso? Dá até medo, hein? Esse eu não conheço. Se puderem esclarecer aí no chat, tá? Porque se estamos em dúvida, outras pessoas vão estar também, né? Enfim. Vamos em frente, pessoal. Deixa eu mostrar aqui o que eu tinha separado. Só, né? Diante de tantas participações, a minha fica bem pobrinha, né? Mas eu quero destacar algumas coisas aqui. Socorro, peraí. Vamos avançar aqui. Toin, tá? Eu coloquei aqui, então, em termos de mídias, né? Explosão das mídias sociais, né? Isso já vem há algum tempo, né? Mas hoje em dia temos elas muito fortes, né? Transmídia, que são conteúdos que aparecem em várias mídias diferentes. Então, a gente tem usado isso bastante em educação. A gente tem vídeos que se complementam com textos, com podcast. Então, quando a gente vai desenhar uma solução educacional, por isso que a gente fala solução, porque é um conjunto de ferramentas, de recursos, enfim, né, de propostas que vão ser realizadas pelo estudante, pelo aprendiz, né? Microconteúdos, então, a informação reduzida, né, na sua essência, não é só diminuição de tamanho, mas é foco, né, para não desperdiçar o tempo das pessoas. Não é a grande a panaceia do universo, mas é uma forma de trabalhar com linguagem visual, por exemplo, para aproveitar ao máximo, né, a capacidade de processamento humano.
toda a parte de autoria e curadoria, né? Autoria de conteúdos, vocês viram várias ferramentas ali na nuvem de palavras, e também para curadoria de conteúdos já prontos de terceiros, né? Seleção de materiais, enfim. Aí entraria também todos os repositórios onde a gente encontra material de qualidade, né? Assinado e com direitos autorais abertos para fins educacionais, por exemplo. E aqui na parte de tecnologias, né, a gente não tem como, hoje em dia, não falar, né, de inteligência artificial, proporcionando tanto possibilidades da gente melhorar o nosso trabalho como designer instrucional, como também de aplicar, né, em termos metodológicos, lá na ponta com os alunos. Então, eu não sei quanto vocês já estão atrelados, né, a essas ferramentas de IA generativa, né? O próprio GPT que foi falado, o Bing da Microsoft, né? O chat do Bing da Microsoft, o Cloud, IA, o Bard eu ainda não conheço tão profundamente, tá? E mesmo as ferramentas de geração de imagens, algumas ferramentas de geração de vídeos, etc. A parte toda de Big Data, acho que não apareceu na nossa nuvem de palavras, a não ser que tenha passado muito rápido, né? De análise de dados, de grandes quantidades de dados, para entendimento, né, das interações, do percurso dos alunos, etc. Mesmo nas atividades presenciais, cada vez mais a gente então tem chips e cartões para controle de entrada em espaços, para uso de determinados equipamentos, então não precisa ser só digital, né? A gente tem a internet das coisas também produzindo dados, né? Cada vez mais, talvez não seja a sua realidade, mas em pouquinho tempo, né? Vocês viram o que aconteceu com a inteligência artificial, né? A generativa. Um dia não tinha, no outro dia todo mundo tem, todo mundo precisa, todo mundo fala, todo mundo usa, né? Tudo muda com base nisso. A parte toda de realidade aumentada, virtual, os metaversos, né? Os mundos virtuais tridimensionais, onde você pode se colocar em uma outra posição, em um outro cenário, uma outra perspectiva, e interagir com pessoas, com ferramentas, com cenários, etc. A parte toda de robótica, de construção, de equipamentos, com base em pensamento computacional, etc. Então, isso aqui tudo, gente, você vai falar, mas é educação em geral? Sim, mas o designer instrucional, né, que é aquele profissional especializado em dizer, ok, as pessoas precisam aprender XYZ. Como é que nós vamos ajudá-las a chegar lá? Então, eu tenho todo esse cabedal de recursos, esses daqui que eu estou citando e mais todos que vocês colocaram na nuvem de palavras, e outros, né, que a gente ainda não mapeou. Eu tenho todo esse tipo de recurso para poder viabilizar, né, a comunicação educacional, né, a entrega de conteúdos, exposição de conteúdos, ou a pesquisa de conteúdos, ou a produção de conteúdos junto com os alunos. Como é que a gente vai fazer as escolhas? Eu vou fazer tudo ao mesmo tempo agora? Né? Ou vou buscar um design instrucional ecológico, né? Sustentável, em que eu vou escolher aquelas mídias e ferramentas que vão funcionar melhor para o público em questão, para o conteúdo, né, a natureza do conteúdo, a área de conhecimento, a área de prática que precisa ser realizada. Então, isso também essa é uma competência chave do design instrucional, olhar tudo isso, esse leque de possibilidades, dizer, tá, como é que eu vou selecionar aqueles que são mais pertinentes e que vão gerar o melhor resultado para os meus aprendizes dentro, né, dos objetivos de aprendizagem. Isso a gente faz o tempo todo, só estamos complexificando, né, os meios de chegar lá. Maravilha. E o terceiro tripé, pessoal, do design instrucional, é a área de administração. Então, a pergunta que não quero calar para vocês agora é o que você vê no cenário atual em termos de práticas de administração, obviamente mais voltadas para a área educacional, para a gente ver o que está mudando em termos de administração. Né? Talvez para os educadores que não estejam envolvidos no DI seja um pouquinho mais difícil, porque em geral isso não está muito no circuito, no radar, né, de um professor de presencial, por exemplo. Mas vamos ver o que vem, tá? Deixa eu entrar lá no EduPulses. É o mesmo link, tá, pessoal? O mesmo QR Code. Cadê o meu aqui? Nós estamos já nele? Não, peraí, só um pouquinho, gente.
Tem de piedade da teacher. Aqui, pronto. Prática de administração. Vamos lá. Voltou lá 1540552. Simone, alguém se manifestou para dizer o que vem a ser isso? Pessoal, é um código? O que é esse número que a Andrea está comentando? Que a gente está curiosa, também não já sei. Apareceu na outra Acho nuvem, né? Ah, é o PIN. Ah, é o PIN. Hello. A pessoa foi digitar algo assim e acabou digitando o PIN. Hello. Acontece, gente. Tá bom, tudo bem. Demorou, né, para cair a... Então, mas vamos lá. Olha, temos aqui algumas coisas interessantes, tá? Métodos ágeis. Eu vi 3 coisas de agilidade aqui, agora perdi, peraí. Ferramentas ágeis, metodologias ágeis. Então, uma questão da administração do tempo. Vocês lembram que lá quando a gente falou do pilar de administração, eu falei, né? Gestão de custos, de tempo, etc. Vamos ver o que mais. O AD, né? Para quem não conhece, é o modelo clássico de design instrucional, né? A análise, design, desenvolvimento, implementação e avaliação. O E do inglês é evaluation, né? Então tem o AD normal, tem o AD abreviado, também nesse sentido de concentrar, né? Gestão de projetos, gestão do tempo, liderança horizontal, alguma coisa baseada em dados, acho que não veio completo aqui. A agilidade também, né? Learning machine, vai naquela linha da IA também. Data mining, né? Migração de dados. Práticas rígidas versus práticas mais flexíveis. Prototipagem, 6Ds, né, que é uma metodologia também de criação de cursos, de programas, enfim. O que é mais que eu estou perdendo aqui? Deixa eu ver tanta coisa. Aplicação de novas tecnologias, desafio perdido. Pessoal, esse povo que está falando coisas mais misteriosas, por favor, desenvolva no chat, né, para não ficar no ar. Orçamentos apertados, com certeza, né? Home office, automatização de produção, de processos, de rotinas. Tem aqui práticas atrasadas e arcaicas, as coisas convivendo ao mesmo tempo, né, pessoal? Tem um lado que é de flexibilidade e agilidade, e outro lado que é, meu Deus, não anda, né? Não vai, enfim. Comunicação, inovação tecnológica, avanço do ensino híbrido, UX design, né? Design com base na experiência do usuário ou na experiência do aprendiz, se a gente faz bem localizado, o Scrum, né? Trello, Scrum, uma metodologia ágil também. O que mais que a gente tem aqui? Resiliência, dentro da área de administração, com certeza, né? Para superar os desafios aí. Liderança horizontal, investimento em capital humano. Jesus amado! Deixa eu ver. Que beleza! Não, custos reduzidos, tem o Kanban, que tem uma metodologia ágil de projetos, rapidez, aplicação de novas tecnologias, sei lá, acho que falei muita coisa, né? Se não falei tudo. Autoritarismo versus colaboração. Esse autoritarismo, assim, pelo menos em teoria, né? Ninguém mais suporta, né? Mas deixa eu ver aqui, bem grandão, cultura de aprendizagem. Nossa, dá vontade de parar e vamos conversar, né, pessoal? Tem muita coisa interessante aí. Usabilidade, né? Talvez aqui até acessibilidade, né? Das plataformas. Maravilha, pessoal. Estou contente, viu, com as participações, é bem gostoso. A gente ouvir vocês também, né? Eu trouxe aqui algumas coisinhas separadas, olha. Vamos lá. Eu coloquei aqui, né, da vivência em organizações. Vocês sabem que o design instrucional atua bastante na educação corporativa, né? Porque vamos pensar no contexto da educação corporativa. Lá dentro, né, de uma empresa, você não tem um professor, né? Muito raro. Talvez você tenha instrutores, por exemplo, na indústria, né, que são pessoas que conhecem muito daquele manejo dos equipamentos e tudo mais, e fazem quase um corpo a corpo, né, com os funcionários, enfim. Mas você não tem a figura do professor, né, porque, na verdade, muitas empresas não têm como atividade fim a educação. Então, o design instrucional dentro desse contexto corporativo funciona muito bem, porque ele vai ser essa voz, né, e esse responsável por fazer o desenho de soluções educacionais, pensando também na parte de comunicação e de administração, não apenas na educação, tá? Maravilha. Então, o que a gente vê? Né? Alinhamento estratégico, ou seja, toda decisão que vai ser tomada precisa estar alinhada com algo maior, né? Que vai além daquela solução específica daquele curso, daquele programa. Então, para que eu estou fazendo isso? Se eu estou no ensino fundamental e médio,
o alinhamento com as DCNs, com a política do município, do estado, do MEC, etc., né? Ou com alinhamento estratégico com a própria organização, no caso das escolas particulares, das universidades privadas e tudo mais, né? Na área corporativa, alinhamento estratégico com os objetivos da empresa, né? Então, é uma ligação entre aquela solução específica, pontual, que está sendo projetada, e os objetivos, o planejamento mais amplo, né, de uma instituição, do sistema de ensino, etc. Aí a gente tem aqui, olha, agilidade, né, vocês colocaram bastante, né, relacionada à gestão de projetos, né, o projeto tem começo e fim, por isso que você precisa de agilidade para tocar as soluções nesse período, tá? O que a gente vê muito hoje? Gestão de mudanças, porque estamos, né, em constante mudança, então tem todo um arcabouço teórico e um ferramental prático para gerir esses processos de mudança de uma forma mais organizada, tentando, vamos dizer assim, controlar o imprevisível ou abraçar, né, o imprevisível de alguma maneira, a parte toda de gestão de conflitos, porque como as coisas estão mudando demais, então quem fazia uma coisa já não faz mais, tem que fazer outras coisas, como é que você lida com tudo isso, né? A parte de experiência do cliente, vocês colocaram aí bastante, né? UX, experiência do usuário, a gente poderia colocar aqui a experiência do aprendiz, mas a experiência do aprendiz é mais dentro da sala de aula, vamos dizer assim, presencial ou virtual, né? Dentro da situação didática propriamente dita, experiência do cliente, ou, né, era um pouquinho mais abrangente, então desde o momento em que o indivíduo vai escolher o que ele vai estudar, ou vai ser convidado, né, a estudar determinadas coisas, até o pós-situação didática, né, o contexto de transferência, quando ele já saiu do curso, do programa, da universidade, da escola, ou já acabou o treinamento corporativo e ele volta para o seu ambiente social ou de trabalho, né? Então, é uma experiência mais ampla do que apenas aquela situação específica. Tomada de decisão baseada em dados, vocês colocaram algumas coisas ali, né? Então, hoje todo mundo fala isso, né? Me prove com dados, enfim. Mas hoje nós temos recursos, né? Isso foi falado ali antes, o Big Data, para analisar dados, os registros, né, do que as pessoas estão fazendo para poder tomar decisões. E se a gente for pensar, como é que a gente vivia antes sem esses dados, né? Então, educacionalmente, nós contávamos e contamos com o feeling, né, dos educadores que vão captando informações, né, referentes as pessoas estão prestando atenção, as pessoas estão fazendo perguntas, as pessoas estão demonstrando que elas aprenderam tópicos anteriores, por exemplo, ou desenvolveram determinadas habilidades e agora podem prosseguir, etc. E hoje em dia a gente tem todo um rastreamento, né, de dados que ficam como migalhas de pão nos sistemas digitais e a gente pode analisar isso de uma forma mais objetiva, vamos dizer assim, e comparando com outras situações, por exemplo, comparando turmas com outras turmas, edições com edições anteriores, e tentando escavar esses dados, né, minerar esses dados em busca de conhecimento, para ver o que eles nos dizem. E uma tendência muito forte, não só nas instituições privadas, mas também nas públicas, né, a análise de custo-benefício. Então, está valendo a pena oferecer uma capacitação, por exemplo, para os professores? O que isso está rendendo em termos de mudanças no ambiente de trabalho, né? Então, eu passo lá 40 horas com os professores, por exemplo, discutindo o uso de determinadas tecnologias, e aí, depois, o que acontece, né? Então, qual o efeito de uma situação de aprendizagem, de uma ação educacional sobre o trabalho ou sobre o comportamento na sociedade, etc. E esse ROI, né, o retorno sobre investimento, que vai um pouquinho além e fica pensando, tá, para você montar uma solução educacional, existe um custo, né, um custo de pessoas, se for presencial de infraestrutura, se for virtual, idem, de criação de conteúdos, de mediação pedagógica, atendimento e suporte aos estudantes, enfim. Tem todo um custo para isso ser colocado no ar, presencial ou virtualmente. E isso vai dar em que resultado, né? Ótimo, aprender é um prazer, né? É uma alegria, uma felicidade, as pessoas se desenvolvem, maravilhoso. Mas será que o dinheiro investido corresponde, né, ao que é esperado? Então, essas análises de custo-benefício cada vez mais sendo aplicadas
tanto em soluções pontuais, como, vamos dizer, em programas, né, em propostas mais amplas, anuais, semestrais, etc. Tudo bem aí, Simone? Como é que estamos? Vivos ou mortos? Vivos, vivos. Tá indo bem? Aqui tá muito bom. Estou interagindo com o pessoal aqui e prestando bastante atenção, tá? Bem Tá tranquilo. bom. Até ali, a Luciana já falou, vivos. Tá bom. Legal, é porque eu não estou vendo o chat, então eu tenho que confiar que vocês estão comigo Fica aí, tranquila. tá? Maravilha. Então vamos, né? Então, esse é o cenário de muitas mudanças, coisas novas nos 3 pilares. Temos teorias e práticas educacionais novas, temos mudanças na comunicação e na informação, mídias e tecnologias, temos mudanças nas práticas administrativas, né? Pensando em termos de organização de ensino, instituição de ensino, instituição educacional, tá? Maravilha! E o DI nessa conversa toda, né? Então, qual que é o objetivo do DI? Do design instrucional, tá? Do campo de design instrucional. Eu tenho uma necessidade de aprendizagem, então eu preciso aprender algo novo, eu preciso aprender mais sobre alguma coisa que eu já sei, eu preciso aprender como fazer alguma coisa, né? De forma mais, mais relacionada a habilidades, a atitudes, e eu vou precisar de uma solução. O objetivo do DI é chegar nessa solução, que pode ser, né, ter variadas formas. Pode ser, como eu falei, um evento, pode ser um material didático, pode ser um ambiente que vai ser construído, pode ser uma solução, um conjunto de ferramentas e recursos, pode ser uma experiência completa, que, nossa, agora é nome da moda, experiência. Não, é no sentido de que, além de eu ter, né, um espaço e um tempo. O que é um evento instrucional? É um espaço e um tempo comum que as pessoas vão se reunir para aprender e ensinar. Isso é um evento, né? O que é um material didático? Um espaço onde eu vou colocar os conteúdos, as propostas de atividades, feedbacks, etc. E tal. O que é um ambiente? Um conjunto de recursos e de ferramentas e com pessoas que vão poder interagir com tudo isso. O que é uma solução? Um conjunto até de ambientes, de todas essas proposições. E a experiência de aprendizagem vai até um pouco além, que ela descola meramente dos aspectos cognitivos que, em geral, a gente foca, né, na educação escolar, no ensino universitário, e às vezes até na educação corporativa, né? A gente está muito preocupado com o cognitivo, e a experiência de aprendizagem amplia um pouquinho para a parte de sensações, de emoções, de percepções e tudo mais. Tá? Então, o profissional que trabalha com design instrucional ou o profissional educador que estende as suas competências para também atuar como um designer instrucional, ele vai fazer esse caminho aqui. Deixa eu entender bem o que as pessoas precisam aprender e deixa eu olhar de que maneira eu vou poder desenvolver essa solução educacional, tá? Tá, e o designer instrucional, né? Ou a designer instrucional nesse contexto contemporâneo, com essas mudanças e essas características aí. Então, veja, pessoal. Quem sou eu para falar, né? Eu também construí e continuo construindo minha carreira de designer instrucional com base nesses aspectos aqui. Ter uma formação inicial com os fundamentos do DI. Quais são os fundamentos do DI? A gente volta lá naquele slide inicial, né? São todos os tópicos de conhecimento, as habilidades, as atitudes relacionadas à educação, à comunicação e informação e à parte de administração. Então, né, muita gente pergunta assim, mas como é que eu faço para me tornar, para virar um designer instrucional? Né? Então, para virar um designer instrucional, você precisa ter uma formação inicial robusta, confiável, né? Que vai explorar esses fundamentos. Para você olhar o evento de ensino-aprendizagem de diferentes perspectivas, né? Educacional, comunicacional, tecnológica e administrativa. Que aí você vai conseguir pensar em soluções, né, efetivas nesses 3 aspectos, tá? Maravilha, tá suficiente fazer uma formação inicial e acabou? Como todas as profissões hoje, né, não basta você ter lá ou uma graduação, né, ou uma pós-graduação, você está com uma formação continuada, porque as coisas estão surgindo o tempo todo. Aposto que vocês leram coisas hoje de manhã, ou receberam um vídeo, ou uma conversinha no WhatsApp, etc., de coisas super novas que não estão contempladas aqui na nossa fala, porque não deu tempo,
né, de ler ou de processar e trazer aqui para vocês. Então, a gente tem que estar com esse espírito de busca e de atualização permanente, né? Não tem como, né, você estar atuando hoje como designer instrucional sem essa capacidade de estar antenado, né, com o que está acontecendo nas 3 áreas. Esse que é o problema, né? Você tem que entender quais são as novas teorias educacionais. Por exemplo, o conectivismo, né, que foi pensado para a aprendizagem na era digital. O que está acontecendo em termos de novos métodos de alfabetização? Como é que a andragogia está evoluindo para chegar à eutagogia ou para se firmar, né, como uma ciência e arte da educação de adultos, enquanto a eutagogia está também bem atrelada com as gerações atuais, né, e com conhecimento disponível, e formas de aprendizagem super difusas, né, aprender com influencers digitais, aprender de forma como hacker, né, indo fuçando as coisas, procurando soluções, enfim. E onde que esse design instrucional vai poder atuar? Ontem mesmo, ontem eu li um artigo em inglês falando que contexto norte-americano, tá? Se todas as universidades dos Estados Unidos resolvessem contratar um designer instrucional, não teria gente, mão de obra, para atender todo mundo, né? Veja, mesmo nos Estados Unidos, que é o berço do design instrucional e onde ele mais se desenvolveu, né, há carências desse profissional, que pode atuar, então, desde educação corporativa, que vamos dizer é o espaço, né, que mais facilidade tem para reconhecer o papel desse profissional e incorporar na sua grade, né, de colaboradores. No ensino superior, cada vez mais, né? No Brasil, a gente teve, né, uma expansão muito grande com a educação à distância no ensino superior, né, a universidade aberta, etc. Os referenciais do MEC que inicialmente falavam em desenho instrucional, design educacional, enfim. E a gente tem também, por exemplo, na educação profissional e tecnológica, todo o sistema S, as escolas federais, né, os institutos federais, que percebem que podem fazer um uso mais extensivo das mídias e das tecnologias, né? Então vão beber na metodologia de design instrucional para poder construir essas soluções que vão complementar ou vão além, ou vão, não gosto muito de falar substituir, né? Mas vão transmutar a experiência de aprendizagem, né, de ensino-aprendizagem somente, exclusivamente presencial, tá? E a gente tem também algumas ações, né, nas escolas de ensino fundamental, design instrucionais trabalhando. Lá nos Estados Unidos mesmo, né, onde falta profissional, a gente tem atuação nas editoras de livros didáticos, né? Eu sempre falo, né, quando você vai olhar o crédito, né, você tem lá o autor, o ilustrador, o revisor e tal, e também você encontra o crédito do designer instrucional nos livros didáticos, né, norte-americanos. Tudo bem, você vai pegar no e-book, as coisas estão evoluindo, mas vocês perceberem que tem um espaço lá, um reconhecimento de que tem um profissional educador que lida com essas questões para além da mediação professor-aluno, né? E o que mais que eu ia falar aqui? A parte toda de educação continuada, né? Também absorve esses profissionais, né? A gente tem as ONGs, nós temos associações, sindicatos, enfim. Será que eu esqueci alguma coisa? Sim, toda a parte dos fornecedores de soluções educacionais, né? Que tem algumas empresas a gente vai visitar, tem um exército de designers instrucionais, né? Montando telas, vídeos, páginas, enfim, né, cuidando de qual é a imagem que eu vou escolher, como é que eu vou dispor as informações num layout, por exemplo, que fonte eu vou escolher, quanto tempo vamos dedicar a cada assunto, a cada tópico, né? Quando nós vamos pedir a participação dos aprendizes, enfim, até para fazer, por exemplo, essa palestra aqui, a gente usa design instrucional, né? Bom, como é que eu vou proporcionalizar aqui as informações, quanto tempo nós vamos permitir que as pessoas falem e o palestrante fale, etc, etc, tá?
Maravilha. Quais, então, são as características desejadas, né, do designer instrucional ou da pessoa que assume essa função? Às vezes ela não tem a formação, ela não tem o carimbo profissional, né, mas ela está estendendo suas competências para realizar DI. Né? Então, aqui, vocês também falaram aí nas coisinhas que publicaram nas nuvens, né? A centralidade no aprendiz, né? Essa é uma tendência muito forte de design centrado no ser humano. Então, qual é o ser humano-chave no processo de ensino-aprendizagem? É o aluno. Sinto muito, o professor é super importante, né? Mas o chave mesmo é o aprendiz, aquele que vai realizar o processo de aprendizagem, né? Toda a parte de agilidade, porque, né, nós temos inúmeros estímulos concorrendo pela nossa atenção, e se a gente oferece soluções que são cansativas, que são extenuantes e tudo mais, elas estão competindo com outras demandas, né, informacionais. Então, se não conseguimos administrar bem o tempo, né, agilidade é administrar bem o tempo, fazer o melhor no menor tempo possível. Se a gente não fizer isso, nós vamos perder para outros apelos. Né? Essa mentalidade de crescimento aqui, aquela visão bem da Carol Dweck, que é acreditar que nós podemos crescer, nos desenvolver e fazer os outros, né, crescerem e desenvolver. Podemos apoiar as outras pessoas a se desenvolver. Né? Se a gente não acredita nisso, nós temos que mudar de profissão, né? Porque educador acredita que as pessoas mudam para melhor, né? Se desenvolvem, enfim. E o design tem muito isso, né? Eu costumo falar nas palestras. O design, ele é uma agenda para o futuro, é uma proposição de solução. Então, eu estou dizendo, amigo, vem comigo que o teu futuro vai ser melhor, porque eu vou te ajudar, né? Chega lá. Ao contrário da crítica, que olha para o que já está posto, né? Olha para o que já foi feito e analise, aponta os erros, os acertos, etc. Né? O design ele é mais peito aberto, né? Então, ele vai virar o telhado, enquanto a crítica é o estilingue. Tá? A parte de inteligência aumentada, que pessoal, vivemos na década de 2020, né? Então nós temos recursos que não tínhamos na década passada, né? Especialmente os sistemas inteligentes. Então nós precisamos aumentar a nossa inteligência, né? Então, conjuminar a inteligência humana com a inteligência artificial, computacional, para aumentar, né, o nosso poder de compreensão, de interpretação, de decisão, de intervenção. Então, essa abertura, né, para as tecnologias atuais, tanto para que elas nos sirvam, né, como auxiliares, quanto para entender os limites e os riscos dessas tecnologias. Não vamos ser tão ingênuos e achar que tudo a gente compra porque está anunciado, né? Então, entender para que elas servem, quais são as limitações, enfim. E uma parte toda aí de racionalidade administrativa, que isso é bem característico do designer instrucional. Ele está sempre pensando como que as ideias dele, por mais maravilhosas que sejam em termos educacionais ou comunicacionais ou tecnológicos, como é que elas se encaixam no pão, queijo, né? Na realidade dos orçamentos limitados, dos prazos, né, assombrosos que nos passam, né, dos conflitos de interesses, né, dentro de uma instituição ou dentro de um grupo. Então, essa racionalidade administrativa ela é muito presente no designer instrucional. Tá? Deixa eu ver, acho que estamos acabando. Sim, eu só quero mostrar um slide que eu tinha preparado, só para não dizer que a gente está tão fora do Brasil, né? Aqui os 3 pilares, né, do design instrucional, os fundamentos, e eu coloquei aqui à esquerda aspectos filosóficos que também influenciam na tomada de decisão, né? Em geral, eles são decididos num nível mais organizacional, embora o design institucional possa ter as suas crenças, as suas premissas, né? Qual é a sua cosmovisão, sua visão de mundo, como você acredita que as pessoas aprendem, enfim, como epistemologia, como o conhecimento é gerado, é distribuído, qual é a relação do ser humano com o saber, né? Enfim, e também aspectos políticos, né? O contexto sociocultural no qual essas necessidades de aprendizagem, as soluções educacionais, né, estão inseridos, a parte toda de equidade e acessibilidade, que se fala tanto hoje, que é tão necessária, né? Não é só discurso, mas a necessidade de atender um maior número de pessoas com maior diversidade, características mais variadas, né?
e a parte toda da influência ideológica, né? Dos valores que são colocados e que influenciam as perspectivas em relação a essa solução. Enfim, obrigada. Aqui está o meu site, pessoal. Lá vocês encontram e-mail, WhatsApp, enfim, os livros e tudo mais que a gente faz, tá bom? Eu vou parar de falar para a gente ainda ter um tempinho para comentários, né? E onde é que eu paro de compartilhar isso, Jesus? Acho que, primeiramente, né, um muito obrigado, Andréia. Foi uma apresentação maravilhosa, um webinar incrível, fantástico, que a gente teve aqui com vocês. Pessoal, a surpresa que eu falei para vocês, tá? Sim. A gente aqui na iSpring, como eu falei desde o início, eu sou, assim, totalmente fã de DI, eu gosto, eu estou em grupo de DI, estou sempre fazendo bate-papo com a Elis, com as meninas, para a gente entender mais como funciona isso. E a gente pensando no mundo de vocês, a gente criou uma oportunidade única, tá? É uma nova função que a gente tem dentro do Switchmax, que é uma das nossas ferramentas de autoria, que é a criação do portfólio de cursos com foco para quem é designer instrucional. Então, dentro desse portfólio, eu vou passar aqui para frente para que vocês consigam fazer o login dele. Vocês conseguem criar o curso de vocês. A gente fez uma pesquisa muito avançada, então a gente entendeu que as empresas hoje, o que elas buscam no DI, qual que é o portfólio, como que é feito isso, e eu vou compartilhar com vocês aqui no nosso link, tá? Para vocês entrarem em contato, conseguir fazer isso de uma forma muito mais prática aqui dentro. Então, clica, faz o download, faz o teste e faz o link para que vocês consigam gerar o portfólio de vocês de uma forma muito mais prática. Que também tem uma guia exclusiva criada para vocês, ensinando um passo a passo. É gratuito, tá, Natália? É totalmente gratuito, né? A gente tem uma ferramenta hoje de autoria, essa ferramenta ela é paga, mas para quem é designer instrucional, a gente trabalha de uma forma muito diferenciada, com preços muito diferenciados, mas a gente vai explicando depois para vocês como funciona. O que eu quero que vocês entendam é que isso foi desenvolvido com muito carinho. Eu mandei um videozinho para a Andréia ali antes do nosso bate-papo, mostrando como é. Até se quiseres dar sua opinião, Andréia, de como que é, assim, porque eu sou suspeita, eu me apaixono. Eu sou muito suspeita por falar, gente. Eu tô aqui mergulhada no chat, eu tô tentando acompanhar as coisas que eu perdi. Vai falando, dona Simone. É muito fácil de vocês interagirem, é muito fácil de vocês acompanharem esse portfólio. E se vocês conseguirem fazer esse portfólio, gente, marca a Spring Brasil lá no LinkedIn, me marca lá no LinkedIn, mostrando como é bom criar esse portfólio, porque a partir do feedback de vocês, a gente vai melhorando os nossos artigos e tudo mais, tá? Dúvidas, perguntas? Rafael tá pedindo o link do PDF da apresentação da Andréia, Rafael? Ainda não temos, né? Isso. Não sei se você pode mandar depois, Simone. Posso mandar depois, sim, da apresentação. As dúvidas que vocês comentaram um pouco mais para cima. É gravado o webinar, tá? A gente vai disponibilizar para vocês a certificação, o link da certificação e também ali a gravação do webinar para vocês. Bom? Sim. Ó, tem uma pergunta da Lorena aqui que foi a que eu consegui... Lorena, que eu consegui captar. Que sim, foi colocado na nuvem de palavras, né, Lorena? Acho que foi você. Qual seria o nome mais utilizado para cargos estratégicos na área de DI? Já ouvi falar sobre Product Owner educacional, mas tem interesse em saber a nomenclatura dos cargos fora do Brasil. Lorena do céu, eu também já li um material aí esses dias sobre isso, uma briga interna, né? Inclusive, uma substituição de designer instrucional por designer da experiência de aprendizagem, o povo lá lutando por espaço, né, dentro das organizações. Eu acho que não tem um consenso, né? Quase como se as empresas e os próprios profissionais criassem títulos para dar ênfase em uma coisa ou outra. Esse que você citou, em inglês, tem muito a ver com as metodologias ágeis, né? O Scrum e outras, né, variações que usam essa terminologia para o
o gestor do projeto, não sei bem se é isso, ou para aquele que patrocina, aquele que cuida, né? Então, não tem uma resposta única para você, tá? Se no Brasil tem a briga toda, né, de designer, desenhista, instrucional, educacional, enfim, lá fora também tem um pouquinho, tá? Inclusive como learning designer. Também alguns substituem, em vez de falar de instructional designer, fala de learning designer. Tá? Desculpa, não tem uma resposta única. Mas, o que mais? Imagina, só reforçando ali a pergunta aqui do nosso chat, referente ao Switchmax, tá? Ele é uma plataforma online que é integrada ao PowerPoint, que ele é voltado justamente para o DI, para que ele consiga desenvolver o conteúdo literalmente do zero, ou se você já tem um conteúdo de vocês e querem subir para a plataforma para conseguir dar aquela interatividade, deixar ele assim, colocar gamificação, microlearn, pílulas, gravação de vídeo, gente, tem muita coisa no Switchmax, vocês conseguem fazer isso através do Switch, tá? Então, ele é voltado para criação de curso, microlearn, o que vocês imaginarem, vocês conseguem fazer com ele. É muito, muito prático e fácil de usar. Mas foi pensado realmente para vocês, tá bom? Posso falar aqui do Matheus? Você tem tempinho aí, Simone? Pode, por favor. Dá mais um tempinho para nós? Claro, porque agora que eles começam a falar, que fica bom, né? Ele está fazendo uma crítica que é bem importante, né? Que o material acadêmico para uma pós em DI é muito pueril, né? Eu acho que isso desvaloriza a profissão. Então, Matheus, tem um pouco a ideia de que quando você trabalha com microlearning, né, ou com essa ideia de que as coisas precisam ser ágeis, você vai empobrecer o material. Mas imagina, eu sempre dou esse exemplo, imagina um editorial de um jornal como Estadão, a Folha de São Paulo, o Globo, o Correio Brasiliense, enfim. Pensa só, um editorial, ele tem meia página, às vezes um terço de uma página de jornal, né? É curto, porque o leitor precisa fazer aquilo rápido, né? Precisa consumir aquilo rápido. Mas ele não é superficial. Então, você pode criar materiais didáticos que são ágeis, mas que tenham uma profundidade, né? Mais ou menos o que eu tentei fazer aqui, tá? Nos nossos slides, né? Pensar nos fundamentos e conseguir falar sobre assuntos que são relativamente complexos em curto tempo. Óbvio, né? Agora a gente percebe um empobrecimento geral, né? Tem uma visão muito apostilar, né, Matheus? Que é você pegar pedaços de coisas e não ter um investimento na autoria, de fato, dos materiais. É triste, né? Agora, a gente sempre, quando vem essas críticas, a gente sabe que a formação ainda é muito incipiente, vamos dizer assim, né? A gente sempre aponta que é melhor ter alguma formação do que não ter nenhuma, né? Vamos nós, você também, Matheus, contribuir para elevar, né, o nível desses programas, dessas participações, enfim. Se a gente acha que não está bom, vamos lutar para melhorar, tá? E o que nós vamos fazer? Nós estamos no Brasil, né? Lá fora a gente também tem coisas rápidas, mas vocês veem quanto conhecimento também é produzido nas postagens sérias em redes sociais, né? Nas publicações, por exemplo, no LinkedIn. Você tem uma publicação curta, mas que vai direto ao ponto e que traz as informações, encaminha para reflexões. Então, enfim, não sei se é isso que você queria ouvir, Matheus, mas é o que veio aqui para minha mente, tá? Deixa eu ver. Tô pegando as do fim, tá, gente? Deixa eu ver. Pode falar, Simone. Então, aqui o Brauer, acho que é o Brauer, se não for, coloca aqui, Brauer. Que competências atuais agregam muito ao perfil do profissional de DI que são de outras áreas de conhecimento? Olha, em geral, Brauer, o que vem... Samuel. É verdade, já vi o teu nome, Samuel, em algum lugar. Espera um pouquinho. O que vem... veja, toda a parte de tecnologia, ela entra, assim... de uma forma quase amalgamada, não sei se é essa palavra, né, na educação. O que a gente tem tido de mudança de postura em relação à interação entre as pessoas, que vem da interação que as pessoas realizam fora das situações educacionais através de ferramentas tecnológicas, né? Toda a parte de administração que vem com uma visão muito mais focado em resultados, por exemplo. Então, assim, a gente tem que beber nessas outras fontes, né? E também olhar o que está sendo feito, por exemplo, na área de saúde, que é muito modernosa, né? Quando a gente fala, por exemplo, realidade aumentada e virtual, e simulações, e internet das coisas, vai dar uma olhada
em saúde, porque eles estão usando isso para o negócio deles, né? Negócio no sentido não de dinheiro, mas negócio, o setor de saúde, né? Para atender os pacientes, para cuidar da saúde preventiva, né? E como isso a gente pode fazer paralelos na área educacional, tá? Ai, meu Deus, deixa eu ver o que mais. Ah, é verdade, Andréia, Luciana. Oi, fala. pessoal, desculpa, porque o meu vizinho está em obra, aí eu botei no mudo por causa do barulho. Mas a Larissa Marli, ela fez uma pergunta assim, falando que hoje, né, ela trabalha na área de TI, e ela pergunta, assim, tanto uma opinião da gente, se recomenda migrar para a área de DI, né? Então, é que, assim, eu percebo que às vezes você fala com a empresa e eles acham que o DI, ele é um programador. E o DI não é um programador. O DI é aquela pessoa que tira suas ideias, que está ali no papel, ele dá vida, ele dá luz para aquelas ideias. E o programador, ele senta no computador e abaixa a cabeça e faz. Então, um conselho meu, lógico, depois a Andréia vai dar a opinião dela. Você, a Larissa, tu tens que focar naquilo que te dá mais prazer, naquilo que você gosta. Se você hoje gosta de trabalhar com TI, algo mais assim de exatas, perfeito, porque o DI eu vejo como muito humano, sabe? De aquela pessoa que tu está envolvida, muito humana. Então, sempre tem que pensar no que é melhor para você, o que te faz sorrir mais, né? Não sei se eu me fiz clara, mas Sim, é com muito a minha certeza. opinião nesse sentido. A Simone está falando de vocação, né? Qual que é a tua vocação? Que é o teu Exato. propósito, né? No profissional, no mundo. Isso é uma coisa. Agora pensa, por isso que eu trouxe os 3 pilares do design instrucional. Um pilar é a parte comunicacional e tecnológica. Então, se você já tem esse pilar desenvolvido, para você se tornar uma DI, Larissa, você tem que desenvolver as outras competências nos outros 2 pilares. Né? Você já tem uma vantagem, que você está bem acertada no pilar da tecnologia, mas ele não é suficiente. Né? Então, a gente costumava ouvir assim, aquela pessoa mexe em computador, então ela vai ser designer instrucional. Pô, mexe em computador, vai instalar rede, sei lá, vai fazer tanta coisa, né? E também TI está super especializado. A gente não sabe qual é a tua área dentro de TI, né? Se é hardware, se é software, se é teoria de dados, se é dados, se é web design, sei lá, tanta coisa, tá? Agora tem uma pergunta interessante da Laura aqui. Como posso lidar com o meu viés de cosmovisão ideológica na criação de soluções de aprendizagem? Uau! É aquela parte, né? Mais político-filosófica. Então, veja, todos nós temos, né? Uma visão de mundo e uma ideologia que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo, etc. e tal. Veja, quando você se filia a uma organização, né, de certa forma, você está avalizando também a visão de mundo dessa instituição, a ideologia dessa instituição, o que ela está fazendo no mundo, etc. Então, você vai contribuir, provavelmente, né, para o projeto organizacional. Né? Agora, se você é uma lone ranger, né, uma profissional independente, e você vai colocar isso, vai destrinchar isso nos materiais que você vai produzir. Né? Por exemplo, eu escrevo bastante livro, vocês já perceberam, né, que eu gosto. E tem toda uma linha dizendo que quando a gente escreve, a gente coloca para fora todos as nossas crenças, as nossas premissas. Não é porque a gente não declara, né, eu sou a favor de XYZ, mas a maneira como a gente escreve, a maneira como a gente se relaciona com as pessoas, né, no caso, os leitores, tudo isso sai dos nossos poros e vai para aquele produto impresso, né? Então, como que você vai lidar com o seu... Simplesmente você vai expressá-lo, né, dentro da medida do respeito ao seu interlocutor, ao contexto institucional no qual você está inserido, sempre pensando no interesse maior do aprendiz, né, se é centrado no aprendiz, então equilibrar essas coisas, né? Como você vê o mundo e o que você está fazendo dentro do local onde você está inserida. Se não gosta, cai fora, né? Parte para outra. Mais ou menos assim. Eu já saí de algumas instituições porque eu não concordava com essas premissas filosóficas e políticas. É o custo que a gente paga, né? Ou se você está dentro, né? Por exemplo, sou concursado, não posso ficar saindo, então crie movimentos para mudar isso, né? Faça a diferença, tá? Sei lá, gente, eu não sei todas as respostas, tá? Estou respondendo. Sim, tem aqui o Fernando dizendo que as pessoas confundem DI com DG, né? Sim, veja, o design gráfico, ele está ali naquela parte comunicacional dos pilares, né? Inclusive,
Estou rolando umas coisas aqui que é design instrucional para designers gráficos e web designers, né? Para eles também entenderem dessa parte, quando eles estão atuando em instituições educacionais ou com finalidade educacional, o que eles precisam saber, tá? Nossa, a Sheila tá achando que tá assustador, porque a gente tá falando muita coisa, né? Cursos para iniciantes, eu posso falar aqui? Ah, Simone? Pode Tô até com falar. medo, tô até com medo. Não, escreve para mim que eu Não, pode respondo, falar. tá? Pra gente não ficar fazendo propaganda e às vezes esquece de falar, né, de outra Fica pessoa, tranquilo. de outro. Deixa eu ver. Luciana André respondeu minha questão de ser interrompida. DI nasceu na EAD, mas acredito que esteja migrando fortemente para qualquer tipo de. Não. Vamos lá, Luciana. Nasceu na EAD? Sim, vamos dizer assim. É que o nosso EAD está muito atrelado à educação online, né, Luciana? Então, parece que nasceu agora, nos anos 90. Mas, na verdade, as origens do DI estão bem mais para trás, né? Mas vinculadas, sim, a ações educacionais à distância que usam mídias e tecnologias para poder viabilizar a interação das pessoas com conteúdos, com ferramentas, com outras pessoas e tudo mais, tá? E a Luciana falou isso, uma falha grave nos cursos de DI é não criar um portfólio, tá? Mas, olha, tudo bem, Exato. não te pediram na universidade, na faculdade, no curso de pós-graduação, não sei o que, faça você, né? Como profissional, faça você, tá? Não fica esperando só os outros gerenciarem a tua carreira. Tudo bem, tem a responsabilidade da instituição e a gente está aqui também para melhorar o que está aí, né? Mas se não me pediram, faço eu, tá? Deixa eu ver. Vejo o DI, Daniela, como um trabalho intelectual. Às vezes é difícil equilibrar agilidade e qualidade. Além de alguma dica? Praticar, né? Boa essa. A prática faz a gente se tornar mais intuitivo, né? A gente fazer as coisas sem precisar seguir tanto o roteiro, passo a passo, que a gente já sabe fazer, já fiz, já tem um repertório, né? Já errei, já aprendi. Então, praticar, não tem muito jeito. Eu acho que é isso. Tá? Deixa eu ver. Exato. A prática, ela leva, digamos, a nossa quase perfeição, né? Isso vale, acho que, para todos os campos, desde para um processo de vendas, um processo que você quer se comunicar melhor. Por exemplo, eu sou sincera, eu aqui na minha frente, eu tenho um espelho. Então, eu gosto muito de conversar. Então, eu sempre faço essa prática. Quem gosta muito de escrever, quem gosta muito de falar, gente, escreve 1, 2, 3, 8 vezes e revisa. Eu faço muito isso. E dá certo, né, André? Porque você consegue... A gente tem hoje o chat, né? O chat GPT, ele ajuda muito, mas é algo polêmico, né? Que a gente gosta, às vezes, de fazer essas polêmicas. Mas o que eu aconselho fazer? Você olha o chat GPT, ele te dá uma ideia, mas escreve com o teu próprio punho, sabe? Tu já tem um insight. Então, você escreve do seu próprio punho, para que você comece a exercitar a sua mente cada vez mais. Isso é muito... Eu não sei, é muito meu. Não sei se vocês concordam com essa ideia, porque eu percebo, assim, que tudo que é postado é do chat. É do chat. Então, a gente tá digamos, caminhando para o outro lado. Então, a gente pode voltar de novo e usar como uma ferramenta. Ele é bom para dar exatamente, como ele falou, assim, ele é bom para dar um norte. Tu tens a ideia ali, então agora eu vou escrever, vou colocá-la em prática. Então, é muito bacana a gente pensar assim, sabe? Tá. Simone, vamos encerrando? Só vou colocar aqui essa fala da Larissa. Vamos, gente! Nossa, já são... Não sei se é a mesma Larissa que a gente já falou, mas vai lá, tá? Eu fiz essa mesma pergunta, alguma pergunta que ela fez, há 10 anos. Foram muitos desafios, ainda muitas questões difíceis de lidar no campo profissional, mas não me arrependo de ter optado pelo DI. É tão gostoso, né, Larissa, quando a gente toma uma decisão e segue nesse caminho profissional. Tudo bem, pode mudar de profissão no meio do caminho, mas é tão bom quando a gente vai acumulando experiência, né? Eu estou vendo aqui, por exemplo, a Suani, que estava presente no chat e tudo mais, está há tanto tempo aí também. Mas vamos lá, eu comecei com um curso, depois com a especialização, hoje estou no doutorado. Olha que maravilha a gente ter doutorado sobre design instrucional, né, aqui no Brasil. Começou realmente a se expandir ali a partir de 2000, 2004, 2005, enfim. Eu não tinha conhecimento de TI que você já possui quando comecei. Ela tá falando com aquela outra garota do TI, tá? E a gente vai adquirindo isso, né? E também não ficar escravo de ferramentas. Vocês viram que as ferramentas vão multiplicando, né? As versões. Não posso falar mal do iSpring, que tá aqui nos patrocinando. Mas
Veja, o DI ele vai pensar nos fundamentos e ficar de olho nas novidades, né? Então, a Spring lança uma nova versão, né? Isso vai ter que entrar, né, nos fundamentos do profissional que já sabe o que ele precisa e ele vai procurar na ferramenta soluções para aquilo que ele necessita. Tá? Porque às vezes parece que a gente, se eu dominar uma ferramenta, eu vou ser um DI. Não é verdade, gente. Tá? A ferramenta é só realmente uma ferramenta, um instrumento para viabilizar aquilo que você quer, que o buraco é mais embaixo, um pouquinho. Acho que chega, né? Como Pessoal, entrar como DI no mercado dos Estados Unidos? Escreve para mim, Jéssica, depois que você descobrir a resposta. Tá bom? Vamos lá. Maravilha, gente. Obrigada pelas participações, tá? Obrigada. Tá? Fiquem atentos à caixa de e-mail de vocês. A gente vai ter certificação, vamos disparar para vocês também ali a gravação desse webinar. Mais uma vez, muito obrigada. A gente está disposto a ouvir e vamos ter mais webinars, sim, com a Andrea, principalmente porque esse assunto é abrangente, é um leque de oportunidades. E eu comentei no início com ela, 1 hora é pouco. Então a gente tem que fazer bastante coisa mesmo. Obrigada, gente, para vocês. Gente. Olha, um excelente dia, excelente noite, excelente sexta-feira, que é amanhã para vocês. Muito obrigada, viu? Até mais. Simone, antes de desconectar, me fala só uma coisa. A gente consegue salvar esse chat aqui? Que eu queria ler com mais calma. Eu vou consegui. te chamar ali. Peraí. Tá bom? Peraí. Tchau, gente. Vou desconectar aqui e eu te chamo. Então tá bom. Tchau, tchau.